Olá pessoal, estamos de volta com o Cariri em Pauta. No programa de hoje nós estamos falando sobre violência contra a mulher. No estúdio, nós contamos com a presença da delegada Camila Brito, titular da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Juazeiro do Norte. Uma das conquistas que as mulheres conseguiram depois de muita luta foi a Lei Maria da Penha, que aumenta a penalidade e trata de forma mais severa os crimes cometidos contra a mulher. Para falar sobre este assunto, além de doutora Camila Brito, nós contamos com a presença de Aline Campos e Michel Monteiro, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Mas antes de nós darmos início à série de perguntas do segundo bloco, nós somos às ruas para saber se você já presenciou ou foi vítima de alguma situação de agressão contra a mulher. Confira. Você presenciou, teve conhecimento de algum caso de violência contra a mulher? Eu tenho uma amiga que a mãe dela sofre violência do pai dela e elas não denunciaram, eu já aconselhei bastante, mas ela sempre fala que a mãe chega com as costas machucadas e tal e fica desdobando, mas diz que não separa porque fala que é o amor da vida dela e que não quer se separar de jeito nenhum, mas o cara ele é muito criminoso assim mesmo, ele faz crueldades com ela, só que a gente não denunciou ainda. Eu tomei conhecimento de uma amiga minha. Ela casou, ela era adolescente ainda, casou com um rapaz e ele espancava ela, batia muito, muito. E ela acabou fugindo de casa e a gente passou mais de um ano sem saber onde é que ela estava vivendo, porque ela não mantinha contato com ninguém, nem com os pais, nem com os amigos, com medo dele encontrar ela e matar ela. Eu já tive conhecimento de alguns casos, né? A gente já fez algumas matérias sobre violência contra a mulher e aí a gente viu casos tanto de violência psicológica, né? Que é aquela onde o marido chega em casa e fica dizendo que a mulher é feia, que a mulher não cuida da casa direito, que se ela não fizer as coisas do jeito que ele quer, ele vai deixar ela, vai bater nela, enfim. Fica pressionando, né? E também tem aquela violência física. O que chama mais atenção é que as mulheres ainda tentam esconder a violência, né? Então, assim, muitas vezes elas vêm com hematomas no rosto e não dizem que foi uma agressão, diz que caiu, que foi alguma pancada, algum trauma. Bem, gente, como nós acabamos de ver na reportagem, quase todo mundo ou já passou por esse problema ou conhece alguém que efetivamente, alguma mulher que efetivamente tenha sido vítima de algum tipo de violência. E exatamente sobre a violência contra a mulher que nós estamos conversando no nosso Cariri em Pauta de hoje. Bem, para dar início à série de perguntas do segundo bloco, nós contamos com a participação da estudante Aline Campos, do primeiro semestre do curso de jornalismo da UFCA, a Universidade Federal do Cariri. Aline, é com você. Bom dia, doutora. Então, antigamente, os homens que agrediam suas companheiras, eles já recebiam algum tipo de punição por esses atos. O que mudou efetivamente quando sancionaram a Lei Maria da Penha e quais os benefícios para as mulheres? Bem, com a criação da Lei Maria da Penha, no ano 2006, a punição tornou-se mais grave. Antigamente, o agressor ia para a delegacia, era, no caso, autuado por um crime de lesão corporal normal, comum, pelo artigo, por exemplo, 129, e depois, a depender, ia para casa, saía solto, assinava um termo de compromisso e ia para casa, né? E aí começava toda a confusão novamente, podia até, inclusive, matar essa esposa, essa companheira. Com a criação da Lei Maria da Penha, não. A punição tornou-se mais rígida e esse agressor agora vai ficar preso. A depender do caso, se for, por exemplo, um crime de ameaça, como eu falei no bloco anterior, um crime menos grave, não. É possível que se conceda fiança e ele realmente se livre solto. Mas isso vai depender de vários outros requisitos. Mas a regra é que esse agressor permaneça preso até que o juiz assim libere. Bom dia, doutora. Quais são os tipos de penalidades que o agressor sofre? Bem, se ele for preso em flagrante, né, ele vai ficar recluso, ele vai para a cadeia pública. Se, no caso, não houver prisão em flagrante, e sim for um procedimento que ao longo dos 30 dias eu vá concluir, que é o que se chama procedimento por portaria, né, nós vamos encaminhar esse procedimento até o Poder Judiciário e lá o juiz vai julgar e também vai ser uma pena de reclusão. Mas aí ele só vai pagar a pena depois que for condenado. Bom, e existem outros tipos de violência contra a mulher que são financeiros, psicológicos, sexuais. Então, esses tipos de crime, eles também podem ser denunciados na delegacia?
não só devem, como podem ser denunciados. Não só podem, como devem ser E denunciados. como acontece esse tipo de denúncia? Não, é o seguinte, a violência, como eu já expliquei, a violência não é só a violência física, mas também existe a violência patrimonial, a violência sexual e a violência psicológica. Todas essas são formas de violência e devem ser, sim, denunciadas. Uma violência sexual é muito grave, né? Aquela violência em que o homem nordestino, ele acha que a mulher é um objeto, né? E quer porque quer manter relação sexual com essa mulher. Essa mulher pode sim, dependendo do querer dela, porque depende de representação, ela tem que querer denunciar, ela vai até a delegacia de polícia e diz que está sofrendo esse tipo de crime. E ele vai ser sim punido, né? Outros crimes também muito comuns é a injúria, né? Que é a violência psicológica, aquela violência em que o agressor chega em casa embriagado e começa a chamar palavras de baixo calão contra essa mulher, né? Começa a dizer que essa mulher está o traindo, né? E começa esse tipo de violência. Essa é a psicológica, também é uma violência muito séria, deve sim ser também denunciada na delegacia. E também a violência patrimonial, que é uma violência menos grave, que é aquele tipo de violência em que o agressor ele quer se beneficiar do patrimônio financeiramente dessa mulher. Ele não contribui nas despesas de casa e só quer que a mulher sustente o lar. Também é um tipo de violência. Violência essa patrimonial. Doutora, mesmo após as mulheres sofrerem algum tipo de violência, né, e se denunciarem, o agressor é solto, né? Por que é que isso acontece? Não, olha, a regra é, a mulher geralmente ela se arrepende de ter denunciado. E ela vai até o fórum pedir ao juiz que deixe para lá, né? Deixe para lá, eu não quero mais. Eu já fiz as pazes com o meu agressor, com o meu esposo. Então, realmente, o agressor, ele perde o sentido. Aquela pena, aquele procedimento todo que eu fiz, que a autoridade policial faz na delegacia, perde o sentido e é arquivado no Poder Judiciário, né? Geralmente, elas desistem. Quando elas não desistem, geralmente, o que é que acontece? O agressor, ele é liberado, sim, porque ele não vai ficar ad eterno preso, né? Então, lógico que vai ter um prazo e ele vai sair da cadeia. Mas, para isso, existe o quê? A contrapartida. Se ele vai ficar solto, e aí eu vou ficar desprotegida? Não. Nós falamos das medidas protetivas. Então, ele não vai poder se aproximar dessa vítima, porque o juiz deferiu que ele ficasse afastado do lar, que ele não se aproximasse dessa vítima. Então, não é porque ele está solto que a vítima vai ficar desprotegida, por conta das medidas protetivas de urgência que foram deferidas anteriormente. Bom, doutora, você acabou de falar dessa questão das medidas protetivas, né? E quais são esses tipos de medida protetiva que a justiça ou que a delegacia é responsável até onde com essa mulher? Esse pedido de medidas protetivas são algumas medidas que a Lei Maria da Penha prevê, né, para resguardar essa vítima. Um exemplo, por exemplo, que todo mundo sabe, né, é o afastamento do agressor do lar, o mais comum. O que mais que nós podemos pedir para essa vítima? Que ele fique afastado alguns metros de distância dessa vítima, que ele arque com a pensão alimentícia durante todo esse procedimento. São exemplos, são várias previsões legais, mas essas três são as mais comuns. O afastamento do agressor, né, para repetir, para ficar bem para os telespectadores, o afastamento desse agressor, né, e os metros de distância que esse agressor tem para não chegar perto dessa ofendida, dessa vítima. Doutora, quais são os outros tipos de órgão ou instituições, se é que pode, que as mulheres podem recorrer depois de uma agressão? Não, a regra é, primeiro vai até a delegacia de polícia. Mas tem outros órgãos, o CREAS também, tem o Centro de Referência da Mulher, né, que a mulher pode ir até lá, né, e que faz o acompanhamento dessa vítima até a delegacia de polícia. Também existe isso. Mas a regra é que a ofendida pode ir direto até a delegacia de polícia, como também pode ir até o fórum. Pode falar, se dirigir a um promotor de justiça, se dirigir ao juiz. Qualquer órgão desses é responsável, é o competente para atender essa mulher. Importante isso, doutora. A mulher vítima de agressão, ela pode não ir à delegacia e recorrer diretamente ao fórum? É possível fazer isso?
Pode, o Ministério Público, o promotor estão lá para fiscalizar a lei, para aplicar a lei. E aí, quando essa vítima chega até o fórum, o juiz faz uma requisição para mim e manda essa vítima até a delegacia de polícia. Então, ela já chega na delegacia de polícia com a requisição do juiz ou do promotor. Ok. Tá? Nada impede, nada obsta que ela vá se dirigir diretamente ao fórum. Ok. Delegada, hoje a internet ela é um meio de informação e comunicação que está difundido e aberto aí onde a gente está exposto, principalmente na questão das redes sociais, né? E isso ocorre atualmente, que a gente tem observado muito na mídia, a questão da invasão de privacidade. E as mulheres, elas são uma das maiores vítimas nessa questão da invasão de privacidade, né? A gente teve até o caso, ano passado, da atriz Carolina Dickmann. E hoje foi criada uma lei, né, chamada de crimes digitais. Né? A senhora já recebeu na delegacia algum tipo de crime digital? E se as delegacias daqui estão preparadas para esse tipo de delito? Olha, puxando a sardinha aqui para o meu lado, né? O que acontece muito é de ameaça, né? As vítimas chegam contando, relatando, fazendo um boletim de ocorrência, dizendo o seguinte: doutora, ele está me ameaçando de colocar o nosso vídeo íntimo na internet. Então, né, acontece muito isso, muito comum mesmo da pessoa, do casal ter esse relacionamento, faz esse vídeo, grava esse vídeo e depois que acaba a relação, ele quer colocar isso nas redes sociais. E aí, nesse caso, a mulher deve procurar a delegacia também? Deve procurar a delegacia de polícia justamente para a gente investigar o que está acontecendo, né? Chamar, muitas vezes a gente chama esse infrator até a delegacia de polícia e tenta até fazer um acordo, uma negociação para impedir essa ação, pedir esse vídeo, né? Resgatar esse vídeo para que não exponha essa vítima a esse prejuízo irreparável. Mas mesmo assim, no caso, a vítima, ela pode requerer ela faz um BO, como é que funciona? Ela vai dar à autoridade policial, que é a ciência do fato, do que está acontecendo, para poder eu tomar as providências. Ela tem que registrar um boletim de ocorrência. Eu quero agradecer a presença da doutora Camila Brito, que esclareceu muito sobre como a mulher pode se prevenir em relação à violência doméstica, principalmente. Agradecer aos estudantes do curso de jornalismo que sempre, toda semana, participam desse debate com os nossos entrevistados. Agradecer principalmente a você que está em casa e mais uma vez nos prestigia com a sua audiência. E não posso deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores que viabilizam a realização do Cariri em Pauta, que são a BSG, Biro de Serviços Gráficos, e as lojas Casa Bonita. Próximo sábado estaremos de volta com este programa que tem uma proposta muito clara: fazer com que a sociedade do Cariri possa discutir temas de interesse público, promover a reflexão. No caso do programa de hoje, nós falamos sobre violência contra a mulher. E como eu falei no primeiro bloco, e repito, se você de casa tem algum caso na sua família ou de algum conhecido, de alguma conhecida na realidade, que seja vítima de violência, não deixe de denunciar. A pior de todas as formas de omissão, certamente, é a impunidade, e nós não devemos permitir que ela continue. O Cariri em Pauta vai ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até o sábado que vem, se Deus quiser.